eu queria agradecer a presença e a gente tem hoje com a gente a Xi Lai, ela é Head de Arquitetura do Banco BV, liderando ecossistemas de inovação com foco em DevOps, SRE e transformação digital em larga escala no setor financeiro. Obrigada por estar aqui, Xi. A gente tem também com a gente a Cíntia Silvestre Calmon, superintendente executiva de TI no Banco BMG, com sólida experiência em transformação digital e liderança de equipes de tecnologia. Cíntia, obrigado por ter vindo. Juliana Roldan, Associate Partner no BTG Pactual, com mais de 20 anos de experiência em áreas administrativas, incluindo compras e contratos, atuando em projetos internacionais. Juliana, bem-vinda. Cristiane Vargas, superintendente executiva de TI no Banco Bradesco, especializada em transformação digital, estratégia e governança de tecnologia. Cris, obrigada por estar aqui com a gente. E hoje a gente vai ouvir, né, as histórias e compartilhar como elas, né, no seu dia a dia, com a sua experiência, com a sua jornada, conseguiram transformar e vêm transformando esse mercado feminino mais diverso, com colaboratividade, trazendo valor ao negócio e discutindo as transformações do segmento. Xi, você lidera um ecossistema tecnológico altamente complexo no Banco BV, com foco em arquitetura, DevOps e SRE, como a gente já havia comentado, né? Como a sua trajetória como mulher em posições técnicas te ajudou a construir ambientes mais colaborativos, inovadores e com maior engajamento de equipes? Legal, obrigada, gente. Obrigada pelo convite, obrigada por estarem aqui hoje. Eu acho que um grande desafio aqui do mundo feminino é que a gente está sempre se cobrando muito, né? Então, acho que é importante, antes de mais nada, sempre estar na vanguarda, estudar. Então, acho que, pensando um pouco na minha carreira, quando eu trabalhava em uma outra empresa que era de outsourcing, eu trabalhava muito na parte de educação mesmo. Eu precisava sempre estar à frente dos técnicos, saber quais eram as tecnologias que fariam sentido, né? Então, acho que esse é um ponto importante. As conexões com os trabalhos anteriores também. Então, acho que enxergar o todo, ao invés de enxergar só pequenos pontos, né? Então, isso acaba trazendo muita conexão no trabalho e muito mais propósito. O mundo que a gente vive hoje é tão digital, tão complexo, as coisas acontecem numa revolução tão rápida, né, que a gente não está tendo tempo de respirar e já vem uma tecnologia nova. Então, acho que é importantíssimo a gente sempre estar se mantendo atualizada. E ainda mais quando a gente fala de SRE, DevOps, essa parte muito mais cultural, que antes ia em departamentos separados, né? E agora a gente não tem mais essa história. A gente tem que fazer uma integração. Todo mundo tem que trabalhar junto, né? E essa conexão toda é bem complexa, né? Porque a gente está numa situação que tem um híbrido, tem pessoas que trabalham muito no remoto. E aí como que a gente faz, né? Então acho que tudo isso consegue linkar com o propósito. O propósito de onde que a empresa quer chegar, aonde que são os seus princípios, até como que a gente faz para unir as pessoas que são remotas, a gente traz junto, né? Então a gente tem que buscar um propósito único. Acho que todo esse desafio, com certeza, faz parte da carreira de todo mundo. Para as mulheres é muito mais complexo, porque sempre tem que ser mais e mais e mais. Então a gente uma autocobrança muito grande, né? Eu concordo, Xi. Eu acho que nos dias de hoje, né, eu falo que os próximos 3 anos vão evoluir mais rápido que evoluímos nos últimos 30, né? E cada vez mais a gente vê a tecnologia desafiando a gente em como a gente traz essa colaboração com times, né? E um posicionamento diferenciado. Cíntia, você tem liderado iniciativas de transformação digital no Banco BMG, sempre com um olhar estratégico para inovação e inclusão. Na sua visão, como a presença feminina em cargos de liderança pode contribuir para o desenvolvimento de soluções tecnológicas mais voltadas no cliente e na diversidade? Bom, boa tarde também, obrigada aí pela participação de todos. A representatividade feminina, né, quando a gente pensa aí nos cargos de liderança, ela é fundamental, ainda mais quando a gente pensa no setor financeiro, né, que é um pouco aqui da nossa pauta, é o que a gente tem que trazer um pouco de pensamento, que é o seguinte, pensando no histórico, tradicionalmente o mercado financeiro ele é muito mais hierárquico,
E historicamente, ele pede muito essa questão das tomadas de decisão voltada ao risco. Então, quando a gente olha para o risco, a gente pensa assim, são pequenos grupos que tomam essa decisão. E quando a gente pensa em liderança, principalmente a representatividade feminina, ela ainda acaba sendo mais baixa, principalmente nesses mercados, né, no financeiro. Quando a gente compara o mercado financeiro com startups ou empresas que nasceram já digitais, por exemplo, a gente já percebe essa inclusão já de partida, né, tanto da diversidade quanto da horizontalidade. Então, no BMG, por exemplo, a minha chegada lá, a gente também está trazendo, por exemplo, o grupo Tecnogênias, né, que, inclusive, eu estou vendo algumas representantes aqui. Porque a importância de conectar o propósito, que acho que a liderança feminina traz muito isso. E dá esse incentivo de quebrar um pouco aquele viés inconsciente, né, que as mulheres acabam tendo. E como que eu percebo que, como liderança feminina, e por isso fomentar realmente as meninas a estarem nesse mercado, faz diferença perante ao cliente. Porque a gente consegue, de certa forma, a nossa natureza feminina acaba conectando mais o propósito com a entrega. E, além disso, a gente tem um olhar diferente também de conexão, de estabelecer conversas, né, entre os diferentes grupos. Então, acaba que tem um valor também adicional da gente poder estar ali mais perto do cliente. Outro ponto importante é que, quando a gente pensa em traduzir isso em entregas, nem só as entregas são tão relevantes. A entrega é relevante, mas o engajamento do time com essa conexão do propósito que é importante, que acho que é isso que a gente consegue conectar com os clientes, né? Então, acho que na minha trajetória, pensando em mercado financeiro, eu sempre estive no mercado financeiro. Então, a gente percebe que a importância de sempre conectar e trazer as meninas, né, para esse engajamento, porque é isso que vai trazer essa diversidade, essa inclusão e esse olhar na ponta em relação aos clientes. Legal, eu te acompanho muito nas redes, vejo muitas ações que você realiza, né, Cíntia, parabéns pelo trabalho, e eu acho que ele é fundamental, inclusive, para a gente trazer, né, a consciência, o time junto, as profissionais do mercado de tecnologia, olhando para o mercado financeiro, que ainda, infelizmente, ainda é majoritariamente masculino. Sim. É muito relevante. Então, assim, é um propósito muito bacana e eu vejo resultados muito relevantes. E um ponto adicional, também só para corroborar, é que hoje a gente até percebe as mulheres entrando muito mais forte. A gente já consegue ver as mulheres altamente capacitadas tecnicamente e já participando de algumas decisões. No entanto, a gente não vê tanto ainda as mulheres participando das decisões estratégicas, que acho que esse que é o principal ponto. E como que a gente fomenta isso? Através dessas práticas. Então, criando esses grupos, essas comunidades para a gente se apoiar. Porque quando eu olho também para a minha trajetória, eu penso, mas por que eu não posso fazer parte daquela decisão? Por que eu só sou consultada, eventualmente, e até, de repente, o que eu pensei é o que foi colocado na pauta? Então, a gente consegue isso através dessa relevância e ganhando essa representatividade para conseguir mais força. Que é o ponto da liderança feminina, né, que a gente trouxe aqui como tópico, porque, obviamente, a gente vê uma base, um trabalho sendo muito bem realizado, né, obviamente é essa base que vai chegar ali no topo da pirâmide em um determinado momento, mas hoje esse topo ele ainda precisa ganhar o corpo e a gente precisa desse posicionamento para que a gente esteja nas tomadas de decisão. É isso mesmo. Perfeito. Juliana, sua carreira é marcada pela liderança de projetos internacionais em áreas administrativas e de contratos. Como você vê o papel da liderança feminina na governança de processos e na negociação em grandes organizações? Boa tarde, pessoal. Quem é pai ou mãe aqui? Levanta a mão, por favor. Assim, ó, eu vejo a liderança assim. Administre em casa lá os ranhentinhos que a gente tem, quem tem, né, em casa. Eu me sinto muito honrada de estar aqui, tá? Eu não sou da área de tecnologia, com 3 mulheres incríveis da área de tecnologia, mas eu vim de um ambiente que você precisa gerenciar um pouco, digamos que alguns conflitos. Eu vim da área militar, antes de vir para o mercado financeiro.
Quando a gente fala de experiência internacional, você vence barreiras iniciais. A primeira delas chama-se idioma. Eu tenho pavor do idioma que não seja o meu fluente. Pavor. E as pessoas elas começam sem admitir isso. Então, eu acho que o primeiro passo é quando você consegue mostrar os seus medos. E eu, na minha primeira experiência internacional, que foi no Chile, eu já cheguei falando de tudo que eu tinha medo. E que eu tinha medo, inclusive, de errar. Esse eu acho que é um papel que a mulher tem conseguido fazer de forma bem importante. A assunção do medo. Juliana, você chora? Com certeza, com certeza. Os homens também, todos nós, né, choramos. Quando eu me deparo numa outra, e aí eu vou entrar na segunda grande barreira, é a cultura. O Alexandre Garcia fala que se você colocar o japonês no Brasil e o brasileiro no Japão, o brasileiro destrói o Japão em 3 meses e o japonês reconstrói o Brasil pela metade do tempo. Quando você vai para um outro ambiente que você tem que vencer a cultura, cara, vamos embora, vamos almoçar. Não, mas a gente não sai para almoçar. Bom, se eles não saem, eu estou na casa deles, eu também não vou sair. Eu vou respeitar a cultura das pessoas. Me lembro que eu fui numa Copa do Mundo. Não dá para falar de futebol, né, gente? Espero que não tenha nenhum chileno aqui. Mas o Brasil, né, desculpa se tiver algum chileno, tá? Mas o Brasil é o Brasil. O Brasil é foda. Ah, pode falar. E pode falar palavrão, Paulo? Pode. O Brasil é foda. Desculpa. O Brasil é foda. Então, assim, e tinha um jogo Brasil e Chile. Eu podia fazer 2 coisas. Um escarcéu dentro do escritório, que eu queria muito fazer, porque o Brasil levou, ou respeitar a casa onde eu tô. Aonde está o desafio? De você perceber que isso você agrega pessoas a você. Você puxa a pessoa para o teu time. E o terceiro ponto é dê exemplo. Juliana, você precisa carregar a caixa. Tem gente do meu time aqui comigo, deixa uma caixa para eu não carregar. Tira a caixa para ver o que acontece. Se eu carrego caixa, eu conheço a dor. Se eu conheço a dor, eu tenho empatia. Se eu tenho empatia, as coisas se tornam um pouco mais fáceis. Tem coisas que a gente não vai conseguir fazer. Fisicamente, para o homem é mais fácil, fisicamente, para a mulher é mais difícil. Homens, tentem dar de mamar. Eu não sou mãe, tá? Eu não sou mãe, eu só sou tia. Tentem dar de mamar, responder uma mensagem e sorrir ao mesmo tempo. Duvido que vocês consigam. Brincadeiras à parte, eu acho que a empatia ela vai para qualquer ambiente, nacional, internacional, extraterrestre ou interlunático. Excelente. E você, Ju, puxou um ponto que eu acho que é muito importante, né? É ser o exemplo. Eu acho que nós aqui somos líderes e temos a responsabilidade para com os nossos times, para com os profissionais que estão no mercado, em ser referência, né? Por empatia, por experiência, por jornada. Então, muito obrigada pela contribuição. E admiração, viu? Olha, a carreira militar não é fácil. Mais fácil dar mamar, sorrir e responder uma mensagem. Eu acho que é. Brincadeira, mães, brincadeira. Cris, sua atuação em estratégia, governança e transformação digital é muito reconhecida no setor. Como você equilibra a condução de agendas altamente técnicas com a promoção de ambientes mais colaborativos e diversos? Muito bom, boa tarde, pessoal. Acho que primeiro, quando a gente fala da técnica, a gente está trazendo aqui a estrutura, né? O como que a gente vai executar. Mas acho que o desafio, e aqui foi comentado por todas, é como que a gente conecta esse como a um propósito. Como que a gente traz uma visão de impacto? Como que a gente cria o pertencimento? E acho que esse é um desafio para todas as lideranças aqui, independente do gênero ou de qualquer diversidade. Como que a gente fala, né, usa essa techniquez para trazer um resultado aonde a gente esteja liderando, né, aonde os nossos times estejam conosco. E aí eu acho que tem um outro fator, que é o fator da colaboração. Muita gente fala na transformação, quando a gente fala de times, a Xi falou um pouquinho aqui, né? Cada vez mais a gente quer quebrar a visão verticalizada, a gente quer trazer times mais diversos, seja de diversidade técnica, de carreira, diversidade mesmo de gênero, mas o quanto que a gente, de fato, promove esse ambiente de confiança, né? O quanto, de fato, a gente abre no dia a dia dos nossos times para que as pessoas se sintam confiáveis em trazer o pensamento diferente. Porque, no final do dia, quando a gente está trazendo a diversidade, a gente está falando de um motor de inovação. Se todo mundo aqui pensar da mesma forma, a única certeza que eu tenho é que a gente não vai ter produtos diferentes, né? A única certeza que a gente tem é que a gente não vai conseguir atingir aqui um público-alvo que talvez traga uma rentabilidade muito diferente
diferente para as nossas empresas. Então, eu vejo muita diversidade como motor de inovação, a questão da colaboração como um ambiente de confiança e o desafio da liderança, né, quando a gente traz aqui uma visão tão técnica, temas de governança, que até algumas pessoas ouvem e já tem até arrepio, nossa, lá vem, né, a auditoria, mas como que a gente conecta tudo isso a um propósito maior? Principalmente no setor financeiro, que é tão regulado e onde a gente necessita tanto, né, do controle ali da balança entre risco e a visão mesmo de desafio e uma visão futura de inovação. Perfeito, Cris. E o tema de colaboração, né, é cada vez mais, a gente mencionou aqui, mas como a Xi mesmo comentou, né, que a tecnologia ela vem acelerando cada vez mais. A gente sente a necessidade de inovar, e o inovar é colaborar e pensar e trazer essas opiniões diferentes e conseguir fazer essa contribuição para que a gente entenda que toda essa tecnologia que está vindo à nossa disposição possa ser usada da melhor maneira, com o melhor benefício possível, né? E um complemento que eu vejo muito é que na colaboração a gente cria o aprendizado. A gente está passando por uma transformação no Bradesco e o que a gente mais fala é deixar de pensar produtos e tecnologia. Como que a gente traz o conhecimento de produtos para quem é de tecnologia e como que a gente traz o conhecimento de tecnologia para quem é de produtos. E aí eu acho que deixa de existir essa barreira. E aí sim, acho que é quando a gente promove a colaboração. E é muito alinhado com a posição da Ju, né? Que se a gente não consegue admitir os nossos erros, as nossas fraquezas e aquilo que a gente precisa aprender, a gente não consegue melhorar, né? Então, eu acho que quando a gente soma tudo isso, é onde a gente está construindo, de fato, um ambiente diferenciado. Meninas, eu queria agradecer aqui a oportunidade de ter esse painel com vocês, essa contribuição. Eu acho que a gente tem histórias super ricas aqui. Eu acho que a gente tem muito mais para falar. Eu acho que ter um momento para a gente parar no nosso dia a dia e refletir. Porque, no final das contas, né, o que a gente trouxe aqui como pauta e como discussão, normalmente ele está embutido no nosso dia a dia e a gente não para pensar e refletir. Então, fazer essa pausa, né, de 10, 15, 20 minutinhos, onde a gente reflete e pensa como que a gente consegue levar, ser referência, minha experiência, como eu posso incentivar mais a colaboração, como é que eu posso olhar ao meu redor e ver a minha história e conseguir contribuir mais para os times. Eu acho que é o nosso propósito aqui. Eu acho que a gente fez e cumpriu muito bem. Então, eu queria agradecer novamente. Eu acho que vale aqui uma fotinho para a gente e a gente finaliza esse painel aqui para o primeiro dia. Muito obrigada. Obrigada.